Esta conferência será gravada agora. Então, gente, vamos começar a nossa apresentação. É a nossa última apresentação do ano aqui no Sul Rio. É um prazer enorme estar com vocês aqui. E hoje a gente vai falar sobre impressão 3D, né? Tema muito interessante aí para a gente conversar. A gente vai falar sobre os fundamentos da impressão 3D. Essa nossa essa apresentação de dezembro de 2020, né? É importante a gente falar que essa apresentação de dezembro, essa apresentação é gravada, ela vai ficar disponível lá no nosso canal no YouTube, quem quiser ver depois. É importante a gente frisar que é de dezembro, porque o universo da impressão 3D, ele atualiza muito rápido. Então, se você estiver vendo essa apresentação depois, é importante considerar esse recorte histórico, né? Então, talvez algumas opções que a gente vai levantar aqui tenham uma opção melhor, com melhor custo-benefício, se você estiver vendo essa apresentação no futuro. Tá legal? Então, essa apresentação, ela busca responder algumas perguntas básicas que a gente elencou aqui. Como funciona uma impressora 3D? Como é que eu vou comprar a minha primeira impressora 3D? Como eu faço para projetar? Né? Eu sou projetista mecânico, engenheiro, técnico, como projetar para impressão 3D? E uma pergunta que muita gente faz, né? Eu preciso saber modelar usando software CAD para imprimir em 3D? A gente vai responder isso para vocês hoje. Nosso público-alvo é para, como sempre, iniciantes, entusiastas, curiosos, pessoas de diferentes níveis de conhecimento de indústria e software que queiram aprender mais, né, e vem aqui do Sul Rio para aprender, ter acesso a conhecimento gratuito e de qualidade. Então, a agenda do nosso evento hoje, resumida, é essa. A gente vai falar o que é e como surgiu a impressão 3D, como a impressora FDM funciona e quais são as partes principais. A gente vai tratar aqui o que é uma impressora FDM, né? A gente vai falar com detalhes disso hoje. Vamos tratar sobre começando na impressão 3D, né? Quais são os primeiros passos, qual impressora comprar, o que eu devo aprender, como, como projetar para impressão 3D, como a gente falou também, como o SolidWorks, né, que é a ferramenta que a gente utiliza aqui. O SUG Rio é o SolidWorks User Group do Rio de Janeiro, né? A gente é um grupo de usuários que fala sobre o SolidWorks e a gente vai trabalhar as ferramentas do SolidWorks para impressão 3D. No final, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas abertas ao público, né? A gente vai poder interagir, trocar uma ideia e conversar sobre esse tema tão interessante aí que cada vez mais está cada vez mais acessível, né, para todo mundo. Então, falar um pouquinho sobre mim, né? Eu vou fazer a apresentação aqui de hoje. Meu nome é Bruno Caixa, eu sou CSWS, sou Certified SolidWorks Expert, né? Que tem algumas certificações minhas. A gente tem uma apresentação sobre certificações de SolidWorks muito legal, que a gente realizou agora no mês de outubro. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no nosso canal no YouTube, está gravado lá. Eu sou engenheiro mecânico, sou técnico automobilística, sou fundador do SOG Rio, né, nosso grupo de usuários aqui do Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Sou usuário do SolidWorks há 10 anos, já estou quase chegando a 11 aí. Meus interesses aí de hobby são cinema, podcast, cerâmica, ciclismo, bricolagem, restauração, tenho um carrinho antigo, né? E além de umas outras conquistas que eu tenho em relação ao SolidWorks, eu faço parte do programa SolidWorks Champions, é um programa novo, começou esse ano, ali por volta de junho, julho. É uma iniciativa que reúne usuários influentes de SolidWorks ao redor do mundo. Somos 170, estamos chegando a 200 usuários ao redor do mundo. Tive a honra de ser o primeiro brasileiro a fazer parte. Então, é uma conquista muito importante que eu tenho orgulho de ter. E eu também tenho uma certificação muito pertinente ao que a gente vai tratar hoje, que é a de Additive Manufacturing, né? A certificação de manufatura aditiva do SolidWorks. A gente vai falar também sobre esse conceito, o que é a manufatura aditiva, mais para frente na nossa apresentação. Então, para quem está chegando agora nessa apresentação, a gente teve um alcance para muitas pessoas que não conhecem muito SolidWorks. Então, a gente resolveu botar um slide para falar o que é o SolidRio, né? O SolidRio é um grupo de SolidWorks. Para quem não conhece, o SolidWorks é um software CAD, é um software de desenho 3D para engenharia mecânica.
que é referência no mercado, né? Um software muito utilizado para indústrias, faculdades, então, para quem é engenharia mecânica, conhece bastante software. E ele é um grupo de usuário para usuário, né? Então, nós somos um grupo oficial, Swagger é um grupo oficial ligado à Swagger, né? A rede mundial de grupos de usuário, mas a gente não tem nenhuma ligação, assim, empresarial. É um grupo de usuário para usuário, a gente quer atender as demandas dos usuários e a ideia é ser um porto seguro, um local de troca de experiência, um local para fazer um network interessante, um material de qualidade, né? Um local para a gente ter esse compartilhamento gratuito. A ideia do SWOG é ser gratuito, né? Então a gente vai promover encontros. Devido à pandemia, o SWOG Rio ele começou em julho desse ano, as apresentações começaram em setembro. Então, devido a esse nosso caráter ter começado na pandemia, nossos encontros são virtuais. A gente espera que muito em breve a gente possa fazer encontros aí presenciais. E a ideia do SWOG é justamente fazer esse network presencial, de reunir comunidade de usuários locais, né? Então, projetistas, engenheiros, técnicos, gerentes de projetos, todo mundo. E convido vocês a conhecer o nosso site. A gente tem um site muito legal lá, que é o swagri.com.br, tem uma série de materiais legais lá, que vai falar mais sobre eles também. Beleza? 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 Então, vamos para o nosso primeiro capítulo aqui da nossa apresentação, né? Que é essa base histórica da impressão 3D, né? O que é e como surgiu a impressão 3D. Então, o que a gente vai falar nesse primeiro capítulo desse nosso mini curso? Como surgiu a impressão 3D? O que é a manufatura aditiva, né? A gente falou da certificação de Additive Manufacturing, o que é esse conceito de manufatura aditiva? Quais são as diferentes tecnologias existentes de impressão 3D? A impressão 3D é uma coisa só, é uma série de vários processos. E já respondendo essa pergunta, a gente vai falar sobre esses processos. Tem o método FDM, tem o método SLA e tem uma série de outros métodos. E como ilustração, a gente deixa aqui, né, a SLA1, que foi a primeira impressora 3D comercial, foi lançada em 86. E aí a gente pensa, impressão 3D é um negócio novo. Não, a primeira impressora 3D comercial foi lançada na década de 80, é uma tecnologia que já está no mercado há bastante tempo, mas ela começou a se democratizar, ela começou a ter uma acessibilidade maior nos últimos anos, né? Teve uma questão de quebra de patente, entre uma série de outros fatores que popularizaram esse processo de fabricação. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma impressora 3D bem lá do começo, né? Que apesar de só como novidade, a impressão 3D surgiu na década de 80. Em primeiro lugar, é a estereolitografia, que é o processo SLA. A gente vai falar dele hoje, com equipamentos como esse na imagem, né? A princípio surgiu essa ideia de criar um novo processo de fabricação, surgiu nas universidades, nos centros de pesquisa, né? E equipamentos como esse permitiram que fabricassem peças através de processos de manufatura aditiva, né? A SLA1 foi aquela primeira impressora que a gente viu, comercial, foi lançada pelo Chuck Hull, que fundou a 3D Systems, né? Então a 3D Systems ela foi a empresa que teve a primeira impressora 3D do mundo, digamos assim. Não há um consenso sobre a primeira impressora inventada. Tem um pesquisador japonês que conseguiu desenvolver esse processo antes do Chuck Hull, mas comercialmente a 3D Systems foi a primeira a comercializar o equipamento. O método FDM, que é a impressora 3D como a gente conhece, né, a impressora 3D de mercado, que a gente vai falar também, começou em 92 pela Stratasys 4 3D Modeler, que é essa que vocês estão vendo na foto, né? Ela é uma impressora grandona, meio trambolhuda. Hoje a gente tem impressoras que são bem mais compactas, às vezes tem até uma área de impressão, um volume de impressão muito maior do que a 3D Modeler. Mas era uma máquina extremamente pioneira, né? Uma máquina extremamente de vanguarda na época do seu lançamento. Pulando muito aí, um capítulo pulando
alguns anos nessa história lá, agora vamos falar mais ou menos dos anos 2000, 2007, e a gente vai falar do principal agente na democratização da impressão 3D, que foi o projeto RepRap, né? Que é uma iniciativa open source, uma iniciativa de código aberto, de impressoras que imprimiam impressoras, né? Então, esse até é um conceito filosófico de máquinas que se autoproduzem, é um conceito já trabalhado já há muito tempo, antes até de máquinas que podiam se auto-replicar. E, e a ideia da AppRap é essa, né? Você tem as máquinas, elas têm uma série de alguns itens comerciais, como alguns fusos, mas a ideia é a própria impressora 3D produzir peças para você montar uma outra impressora 3D. Então a gente tem uma relação aqui de pai e filho, né? Então essa máquina aqui da esquerda, ela produziu peças que compõem a estrutura da máquina da direita, né? Então, o projeto RepRap é um projeto de código aberto, então ele está todo disponível na internet e ele começou a democratizar a impressão 3D. Claro que para você fazer o projeto RepRap, você tinha que ter um conhecimento grande de mecânica, de eletrônica, de elétrica, né? De fazer toda essa programação dos motores, todo esse comando dos motores, a relação de programação do software também. Então, era acessível, peronomútil, né? Mas já era um passo muito grande em relação à tecnologia que era bastante cara quando ficava na mão de algumas empresas, né? Então, foi um passo muito grande para a gente ter o que a gente tem hoje. E agora chegando no cenário que a gente tem hoje, né? A gente tem uma série de excelentes impressoras com valores acessíveis perante o que a tecnologia pode oferecer e já estão montadas e pré-montadas. A gente tem o conceito da RepRap já melhorado. A gente tem empresas nacionais ou com equipamentos importados que disponibilizam kits que você pode montar a sua impressora. Às vezes ela já vem pré-montada. Eu mesmo tenho uma impressora pré-montada. Infelizmente, devido à viagem de trabalho, eu não estou com uma impressora aqui. A ideia era mostrar ela funcionando enquanto a gente fazia a apresentação. Mas você já consegue comprar uma impressora com valor muito baixo em relação ao que elas já custaram no passado, já custaram centenas de milhares de reais, até mais. Então, você consegue ter um acesso muito plug and play, né? Você, umas vezes a impressora já vem totalmente montada, você conecta no seu computador e já sai imprimindo, né? Então, isso aí é uma linha do tempo bem resumida, né? Tem vários capítulos, vários detalhes aí. É só para a gente fazer um panorama de onde a tecnologia surgiu e onde ela chegou hoje. Tem muito mais ainda para avançar. Então, vamos seguir aqui, vamos falar de manufatura aditiva, né? O que é manufatura aditiva? Quando a gente fala de impressão 3D, sempre vem esse termo sendo utilizado em conjunto, né? Então, vamos lá. Diferente dos outros processos de fabricação que a gente conhece, a impressão 3D e suas diferentes tecnologias são processos de manufatura aditiva. Isso é, fabricação feita através de adição de material em sucessivos processos. Já adiantando alguns capítulos aqui, impressão 3D e manufatura aditiva, né, é um termo guarda-chuva para diferentes tipos de processos de fabricação. Então, não existe um único tipo de impressão 3D. Existem vários processos de manufatura aditiva que a gente chama ou de manufatura aditiva ou de impressão 3D. Então, temos mais ou menos sinônimos ali, né? Os processos tradicionais de fabricação que a gente conhece, como torneamento, fresamento, lixamento, até mesmo o processo de escultura, o processo de você esculpir um bloco de material, são processos subtrativos, né? Você tem um tarugo, você tem um bloco inicial, que você vai removendo o material até chegar numa geometria desejada. Em sua grande maioria, o cavaco, aquele material que você remove, você não consegue aproveitar ou aproveita não em sua totalidade. Você tem um grupo também grande de processos de manufatura formativa, que às vezes se confunde com aditiva, que no caso seria os processos de injeção de molde, né? Que você tem que fabricar um molde e você preenche, né, com uma injeção de plásticos, uma fundição, você preenche com material na sua fase líquida, né, uma fase sólida, um líquido com uma viscosidade mais baixa, e ele vai solidificando no molde no formato desejado.
Na manufatura aditiva o negócio é diferente, né? Você não tem molde e você também não remove material, você está adicionando. O produto ele começa do nada, do zero, e você vai, a cada passo, acrescentando material ao invés de remover, né? Então, manufatura aditiva e impressão 3D é um nome genérico dado a um grupo desses diferentes processos de fabricação que operam da mesma maneira. A gente vai tratar com detalhes, conforme a gente for avançando na apresentação. E aqui só um detalhe que a gente vai falar de algumas aplicações que a gente vai trabalhar impressão 3D, né? Uma delas é a prototipagem, né? Acho que é uma das principais aplicações aí para quem é da área de engenharia, né? Que você consegue desenvolver peças é, antes de fabricá-las, né? Claro que você tem um limitante de material, às vezes você não consegue utilizar material com as mesmas características, mas por um efeito de geometria, um teste de funcionalidade de algum dispositivo, você consegue fazer uma prototipagem que às vezes levaria muito tempo e muito dinheiro para você fazer um processo de fabricação é, tradicional, né? Então, a prototipagem, e não só a prototipagem, às vezes até a fabricação via manufatura aditiva consegue, em certos casos, aí, ser uma opção muito viável. A aplicação médica, né? A gente tem aqui a aplicação tanto médica quanto aplicação veterinária, também sempre a gente vê compartilhando aí algum bico de algum pássaro que é feito com impressão 3D. Aqui a gente tem uma placa de crânio feita com impressão 3D em metal, mandíbulas, entre outras coisas. E é legal também falar que não só a impressão 3D para próteses e órteses, né? Mas também para estudo. Eu participei de um caso, uma impressão para fazer uma simulação de uma cirurgia. Então, através de uma ultrassonografia, uma equipe médica precisava fazer uma cirurgia bastante delicada, e através da impressão 3D foi feita a simulação dessa cirurgia antes de partir para o procedimento em si. Foi feito com muito mais segurança do que seria no ambiente real. Maquete de arquitetura, né? Quem é de arquitetura, a impressão 3D veio salvar aí muito esse pessoal, porque o processo de fabricação de maquetes é bastante trabalhoso, gasta bastante tempo. A impressão 3D veio acelerar bastante esse processo, deixar ele menos doloroso, né? Um projeto bem legal que a gente tem aqui também, falando de peças de reposição, e isso em geral, né? Então, objetos que não são fabricados mais, automóveis antigos, eletrodomésticos, rádios, você tem peças de reposição que você não consegue encontrar no mercado e você consegue fazer com impressão 3D. Então aqui tem até esse link aqui desse perfil do Instagram aqui do Sean Tucker, né? Para quem não conhece, o Sean Tucker, acho que ele é neto do Preston Tucker, que foi um industrial americano que fez um projeto muito interessante no veículo, que é o Tucker, né, o Tucker Torpedo, que é um veículo muito revolucionário, é uma história muito similar à que a gente teve com o Gurgel aqui no Brasil, né? E aí o Sean Tucker, ele tá restaurando um Tucker, que é um carro lá do trisavô dele, carro que o trisavô dele fez, e ele está utilizando impressão 3D para fazer esse processo. Então aqui a gente tem um botão aqui do painel original à esquerda e uma reprodução através de impressão 3D na direita. Moldes para odontologia também, junto com um scanner 3D, que é uma tecnologia muito legal também. A gente consegue fazer os moldes para odontologia com impressão 3D, é um processo bem menos incômodo do que fazer aquele molde do método tradicional, né? E arte e decoração, que aí não tem limite, né? Então, o pessoal de artes e design, impressão 3D veio acabar com qualquer barreira, porque você consegue. Um dos trunfos da impressão 3D é justamente você ter uma melhor qualidade para trabalhar com superfícies complexas. Então, algo que seria muito mais caro ou até mesmo impossível de ser fabricado em um processo convencional, na impressão 3D é feito com maior facilidade por ser um processo de manufatura aditiva. Mais casos de coisas que a gente pode fazer aqui.
Jogos de tabuleiro, né? Eu mesmo imprimi um jogo de tabuleiro em casa, foi uma experiência muito legal que a gente pôde fazer. E às vezes você até adicionar uma camada a mais de realidade no seu jogo de tabuleiro com impressão 3D é uma coisa muito interessante. Brinquedos também, para quem tem filho em casa, além de ser uma economia, se você for comparar com, mesmo considerando o investimento da impressora, tem muitos projetos de brinquedos bem legais disponíveis no mercado. Alimentos, né? Não é uma impressora 3D convencional, é uma impressora 3D preparada para isso, mas tem projetos de impressora 3D para alimentos, com chocolate, coisas do tipo, a gente tem uma empreenda aqui. Ferramentas, tem ferramentas muito legais, ferramentas, suporte, ou qualquer item que possa ajudar na fabricação, é possível de ser feito com impressão 3D. É meio difícil até a gente falar de limites, né? A impressão 3D é um processo muito, processo de fabricação que não vê limite, né? Então, recursos educacionais também, aqui a gente está vendo para a área de química, né, o estudo de moléculas, fica muito mais fácil de você compreender as moléculas, de geometria espacial de moléculas com uma visualização real, né? Então, você preparar isso para uma sala de aula fica muito mais acessível do que às vezes você tinha que recorrer a determinadas empresas que faziam certas coisas e você ter certos modelos de moléculas. E joalheria também. Joalheria, a impressão 3D está vindo com tudo no mercado de joalheria que está permitindo fazer com muito mais facilidade uma série de novas geometrias para o mercado. Aqui tem um caso muito interessante no Brasil, né, da Juliana Martinelli, da Unicelb, que é impressão 3D de casas. Então, a gente tem uma casa aqui totalmente impressa em 3D. É um projeto brasileiro da Juliana muito interessante, que a gente tem uma estrutura aqui, né, um pórtico rolante, XYZ, de uma casa sendo impressa em 3D. Então, possivelmente no futuro, as casas vão ser impressas em 3D. Olha que legal. E aqui abriu um parênteses muito interessante para a gente falar de um projeto muito legal que tem muito orgulho de fazer parte, né? Que é o projeto da Associação Daramon junto com o Enable, que é a fabricação de próteses para dispositivos protéticos para pessoas com agenesias de membros, né? Então, é um projeto que essa distribuição é totalmente gratuita, né? Então, através da impressão 3D, a gente consegue fazer esses dispositivos não só para crianças como para adultos, e é uma experiência muito legal de ver felicidade no rosto deles. E você consegue fazer justamente isso customizado também. Então, você consegue fazer uma prótese do Homem-Aranha, do Batman. A gente vê a felicidade nas crianças de ver como elas se sentem empoderadas com esse tipo de dispositivo. Aqui no Brasil, a gente tem entidades que fazem isso. A gente tem o projeto Mão 3D, lá na Unifesp, e a gente tem um parceiro nosso aqui, que é a Associação Daramão, lá no Paraná, em São João do Ivaí, com a Giane Potérico, né? Então, se vocês tiverem interesse, você já trabalha com impressão 3D e querem fazer parte desse processo, procure a Associação Daramão, a Giane vai dar todo o suporte para vocês, para ajudar com o projeto. E se você não tem impressora 3D, você também pode colaborar com o projeto, doando filamentos, ou como vocês acharem melhor. E aí vem uma questão agora aqui muito polêmica, né? A impressão 3D ela tem esse leque de possibilidades tão grande que às vezes as pessoas acabam indo muito além. E aí vem a pergunta: impressão 3D é a solução para tudo? Não é. Às vezes as pessoas vão muito animadas com a impressão 3D e elas acabam se frustrando um pouco, né, com o que a impressão 3D pode oferecer. Então a gente não pode tratar a impressão 3D como panaceia, como uma solução para todos os problemas. Ela é um processo de fabricação, é assim como qualquer processo. Tem suas aplicações, tem suas limitações, seus prós e seus contras. No momento, ela não é um processo altamente escalável, você não consegue fazer para grandes quantidades. A ideia da impressão 3D é justamente fazer isso ao contrário do mercado de plásticos, né? Então, se você tem que fazer alguma coisa de plástico em baixas quantidades, dependendo da geometria, às vezes é até complicado você fazer isso, né? É até mais caro você fazer isso. Então, se você quer produzir uma quantidade muito grande a um preço baixo, talvez uma fundição ou uma injeção de plástico seja a melhor solução. Mas se você quiser fazer uma única peça plástica, um único protótipo para validar seu design, né, ou uma maquete, uma coisa do tipo, você não ia usinar um molde ou fazer toda uma usinagem do plástico para fazer uma única vez, né? Às vezes a usinagem
nem é possível devido à complexidade da geometria. E aí que entra a impressão 3D. A impressão 3D é para esses casos únicos, casos de customização, isso é só uma generalização, né? Casos únicos, casos de customização e geometrias muito complexas, onde o processo de usinagem padrão, até mesmo para o CNC, seriam complicados, né? A capacidade do material precisa ser levada em conta. Então, altas temperaturas ou os esforços mecânicos, dependendo de qual processo for utilizado de impressão 3D, talvez uma peça usinada seja a melhor solução. Isso tem uma liberdade de material maior. Então, como a gente falou, o grande trunfo é essa capacidade de fabricar geometrias altamente complexas, com detalhes internos que não poderiam ser feitos em métodos subtrativos, devido ao alcance das ferramentas. Uma coisa muito legal que a gente tem na impressão 3D é o chamado print in place, né, que a gente consegue fazer montagens totalmente de uma vez só, digamos assim, né? Então a gente faz conjuntos móveis em uma única impressão, de modo que esses conjuntos não poderiam ser montados. As peças ficam aprisionadas lá dentro, elas não conseguem sair e a peça já sai montada. Por exemplo, uma dobradiça, que o pino fica aprisionado lá dentro e ele já sai, ela já sai pronta. Então, às vezes coisas que você sempre quis fazer e nunca tinha como, a impressão 3D veio para resolver esse problema. E aí vamos falar das tecnologias existentes, né? Aqui assim, a gente vai dar um apanhado geral, a gente não vai entrar em detalhe em todas, porque a gente não tem nem tempo para falar disso tudo. Então, vamos tratar desses grupos, né? Primeiro é a polimerização de resina, a gente vai falar desse processo com mais detalhes, que a gente tem o SLA, que é a estereolitografia, e o DLP, que é o Direct Light Processing. São processos muito semelhantes, né? São bastante similares. Eles trabalham com uma resina. Essa resina ela é fotopolimerizável, então ela recebe um feixe de luz, ela cura, né? Ela seca e ela forma a peça com isso. Temos processos com pó, né? Como o SLS, o SLM, o SLM e o DMLS são processos que trabalham com metal, né? Então a impressão 3D de metal está ligada a esses processos, né? O SLS é o processo de sinterização, de ligação química entre as moléculas, e o SLM é o processo de fusão entre as moléculas. Temos o Electron Beam Melting, que é um feixe de elétrons, Multijet Fusion, com o processo da HP, e o PHP também faz impressora 3D com a base de pó. Extrusão, né, que é o processo de FDM, Fuse Deposition Modeling, que é a impressora 3D que praticamente todo mundo conhece, né, aquele processo de filamento, de impressão de plástico. Temos alguns processos de injeção de material, como se fosse um cartucho mesmo, né? Com material jetting, um binder jetting, nanoparticle jetting. E temos processos bem mais industriais de adição de energia, né? Como o LENS e como o EBAN, né? Que é com um feixe de elétrons, né? Então, trazendo aqui um leque mais expandido, né? Esse gráfico aqui da 3D Hubs. 3D Hubs, inclusive, é uma grande fonte de informação gratuita e de qualidade sobre impressão 3D. Recomendo vocês darem uma olhada, não só de impressão 3D, como de processo de fabricação em geral. A gente tem esses processos aqui, né? Então, aqui o processo de fotopolimerização, o SLA, o DLP e o CDLP, que é uma variação. A extrusão de materiais com FDM. Então, aqui a gente está trabalhando com plástico, né? Quando a gente fala de resina, a gente fala de plástico. A FDM a gente tem plástico, tem um pouquinho de compósito. No material jetting a gente tem aqui metal no nanoparticle, tem um pouquinho de cera, tem plástico, né? Binder jetting tem metal também. O DMLS, SLM, como a gente falou, tem metal. O EBM tem metal também. Os projetos de deposição de energia são totalmente de metal. Dentre outros, né? Tem projetos mais avançados como de laminação também falando. E agora vamos falar dessas duas principais frentes de trabalho quando a gente fala de impressão 3D. Quando a gente fala de impressão 3D a nível de usuário, né, esses processos que a gente falou até agora são processos que alguns deles são mais ligados a empresas, né? São equipamentos que vão custar uns 500 mil reais, até 1 milhão de reais, que não chegam ao nível do usuário. Então, quando a gente fala de equipamentos a nível de usuário, a gente está falando em grande parte de FDM e de SLA ou DLP. Então, a gente tem essas duas tecnologias, né? Acho que é meio injusto falar que elas competem entre si,
cada uma tem o seu público, acho que elas trabalham cada uma no seu campo de atuação, e tem seus prós e seus contras, né? A FDM é que a gente mais conhece, que é essa impressora com filamento, né, com esse carretel, essa bobina de filamento plástico, né? E ela tem as suas vantagens, né? A manutenção é facilitada, então, assim, é mais fácil de mexer porque é um processo mais mecânico, né? Então, basicamente você está derretendo plástico, então é mais fácil de você trabalhar ali, não tem uma tecnologia mais avançada. O custo dos insumos é bem mais baixo, você tem variedade de cores e materiais, é como se fosse um Fusca, assim, todo mundo sabe mexer. Se você pegar uma impressora que já é mais vendida, assim, você tem grande suporte da comunidade. As peças têm maior resistência mecânica também, né? Mas ela tem suas desvantagens, né? Ela tem uma menor precisão dimensional, né? Então a variação das dimensões acontece. Se você tiver uma peça que é muito precisa, talvez o FDM não te atenda. A qualidade no acabamento, dependendo da sua impressora, dependendo das configurações que você faça, pode não te atender. Ela vai ficar com aquelas linhazinhas que são tradicionais, as linhas de camada, né? E também tem o comportamento anisotrópico, que a gente vai falar do comportamento anisotrópico acentuado em slides futuros. Por outro lado, a gente tem o SLA-DLP, que é o processo também de resina, né, que o pessoal fala das impressoras de resina. Diferente do filamento, a gente tem uma resina líquida, que ela seca em contato com a fonte de luz. Ela tem maior precisão dimensional e acaba sendo o contrário da outra, né? Melhor acabamento superficial, ideal para moldes, que ela não tem as marquinhas de camada. Porém, ela tem alto custo de insumo, né? Então, às vezes, o litro da resina chega a custar às vezes R$ 1.000. Então, às vezes, o litro do insumo acaba sendo o preço da impressora, dependendo de qual impressora você comprar. Elas têm menor resistência mecânica, menor resistência aos raios ultravioleta. Então, se você quer fazer uma aplicação assim, outdoor, talvez não seja muito interessante. E ela tem necessidade de pós-processamento. O FDM, que é o de plástico, plástico rígido, digamos assim, você acabou de fabricar e já está usando. O SLA não. Para você conseguir uma qualidade boa, você precisa fazer um pós-processamento, uma lavagem, uma cura, né? Para você conseguir utilizar ele com uma otimização das propriedades. Então vamos falar do método FDM, né? Melhor dizendo, esse método que é bastante conhecido, né? Então, nesse método, o material ele se encontra na forma de um filamento, né? Um fio plástico que é enrolado no carretel. Como se fosse uma linha, né? Um fio de plástico enrolado no carretel. Esse fio ele é empurrado, ele é tracionado através de um motor que vai encaminhar até um bico em alta temperatura. Então a gente vai pegar esse fio de plástico e vai empurrar até um bico que está quente. O movimento coordenado XYZ desse bico junto com a mesa, né, vai produzir a peça impressa. Então a gente tem esses dois movimentos, o movimento do bico e o movimento de empurrar esse filamento. Então, a cada camada, esse processo se repete, a deposição de cada camada se dá o processo. Tem impressoras 3D que tem dois bicos de impressão, que permite imprimir com duas cores diferentes ou dois materiais diferentes. Se tiver compatibilidade química entre eles, né, até para ver uma adesão. Ou ainda utilizar material solúvel, a gente vai trabalhar com material solúvel também aqui hoje. O método FDM é a tecnologia mais conhecida, né, mais difundida de impressão 3D. Tem muita gente que acredita que impressão 3D é só o método FDM, dado a sua popularidade, mas não, tem um leque muito maior, como a gente já viu. Por ser bastante popular e difundido, muito conteúdo na internet, até de forma gratuita, você tem acesso a loja de manutenção, reparos, projetos de impressora. Então, assim, para muita gente, o método FDM é o que há de impressão 3D, mas existem caminhos além. O método FDM também pode ser chamado de método FFF, né? É a mesma coisa também. Fused Filament Fabrication, mas, quer dizer, é a mesma tecnologia, são apenas siglas diferentes de tecnologia. Então, assim, grosso modo, como é que a gente pode definir uma impressora FDM? Ela é o resultado do cruzamento de uma pistola de cola quente com um robô que dá a impressora 3D. Então, por que seria isso? A pistola de cola quente
A gente tem um filamento aqui, a gente tem um fio plástico, a gente tem um bico aquecido e a gente tem um mecanismo aqui nesse gatilho para empurrar esse fio plástico através desse bico aquecido, que vai gerar aqui a extrusão. E o robô seria o nosso posicionador XYZ. Então, se a gente botar essa pistola de cola quente aqui na ponta desse robô, o movimento coordenado desse robô, junto com essa pistola, vai produzir uma peça. Então, a maneira mais fácil da gente explicar o processo de impressão 3D FDM seria essa, né? A analogia mais simples da gente entender esse processo. Então, aqui tem uma ilustração melhor para a gente entender graficamente esse processo, né? Então, a gente tem aqui o rolo de filamento, né? Ele está aqui enrolado, então ele já começa aqui a se desenrolar até o cabeçote de impressão, né? Aqui a gente tem um segundo rolo de filamento, como a gente falou, opcional, nem sempre tem. Essas setinhas estão representando aqui o movimento desse cabeçote, então ele se move aqui em dois sentidos, duas direções, né? Aqui no número 5 a gente tem a peça propriamente dita, número 6 a gente tem o suporte, vamos falar de suporte também, e o 7 é a mesa de impressão. A mesa de impressão é o nível 0. A peça começa, precisa de uma superfície de referência, né? Senão ela vai cair. Então ela começa a ser impressa nessa mesa e essa mesa tem um movimento aqui, a setinha aqui para baixo, ela tem esse movimento e ela vai subindo ou descendo, dependendo da orientação da impressora, para formar essa peça na vertical, né? Então aqui é apenas uma orientação que esses suportes solúveis estão disponíveis apenas em impressoras com mais de um bico de impressão, que não são todas. A maioria das impressoras, inclusive, tem apenas um bico de impressão. Tudo aqui até agora? Todo mundo acompanhando bem aí? Podemos continuar? Beleza, gente. Vou botar um videozinho aqui rapidinho, só para a gente entender um pouco do método FDM, né? Esse vídeo é da Ultimaker, que é uma fabricante de impressoras 3D, muito conceituada. Só pular um ponto muito importante para você fazer a modelagem desse teu desenho. Você faz na mão, você joga no software CAD, joga no Slice. Mas a ideia é demonstrar a facilidade desse processo. Jogou na impressora e aí o processo começa. Seria o filamento. Está um pouco acelerado, camada por camada, a peça se parte, tira da mesa e você tem a sua ideia pronta. Então, esse é o método FDM. A Ultimaker é uma excelente fabricante de impressoras 3D. Eu tive o prazer de trabalhar com uma, inclusive a primeira impressora que eu operei foi uma Ultimaker. E ela que desenvolve o Cura, que é um dos principais slicers, né, que são os softwares que a gente utiliza para fazer esse intermédio entre o software CAD e a impressora 3D. Então a gente falou do método FDM, né, já mostramos um vídeo como ele funciona. Vamos falar agora do método SLA ou DLP, são métodos muito parecidos, né? Então nesse método o material se encontra na forma de uma resina líquida fotopolimerizável. O que isso quer dizer? Que ela endurece, né, ela cura em contato com uma certa frequência de luz. Essas peças elas são impressas através da exposição de um feixe de luz em um reservatório de resina. Então tem uma baciazinha de resina, você bota a resina líquida ali,
e você tem um aparato mecânico que levanta a mesa de impressão após camada. Então você joga uma camada de luz, ela seca aquela camada, você levanta, molha de novo, joga o feixe, seca, molha e vai fazendo isso camada após camada. Então, o processo SLA, né, que é o Stereolithography Apparatus, a luz é emitida por uma fonte pontual, um feixe de luz, um pontinho de luz laser, que conta com um sistema de posicionamento. Né? Tem um espelho com uma junta esférica, que ele escreve, digamos assim, no reservatório de resina. Né? Então, a cada camada, né, ele pega a seção transversal de cada camada, ele escreve, né, ele passa ali, desenha aquela camada e endurece. O DLP, que é o Digital Light Processing, ele tem a mesmo princípio de funcionamento, de emitir uma luz para endurecer essa resina, só que ele não utiliza um laser e um sistema móvel para mexer nesse laser. Em vez de ele utilizar uma luz pontual, ele utiliza uma tela. Ele utiliza uma tela e essa tela projeta a seção transversal, né? Então sai mais barato, tem menos peças móveis, a manutenção é mais fácil, o DLP ele está ganhando espaço cada vez mais, né? Então, em geral, essas peças são mais frágeis que a FDM, são menos resistentes a aplicações externas. Mas odontologia e joalheria, que são áreas que utilizam muito para moldes, o método SLP e DLP, SLA e DLP reina praticamente. Então, tem seu público, né? Então, para a área de odontologia, SLA é sempre praticamente a primeira opção. Então, aqui a gente tem um panorama desse sistema, ele é um pouco diferente, né? Aqui a mesa de impressão estava embaixo, agora ela está em cima, né? Ela começa embaixo e vai subindo. A gente tem alguns suportes impressos, né? No caso dessa peça aqui, ela não estava totalmente colada na mesa. A peça está aqui em azul. E aqui, no item 4, aqui, a gente tem essa bacia, né? Tem essa resina líquida aqui nessa bacia. No 5 a gente tem um recobridor. Algumas impressoras têm essa lâmina que vai fornecer essa nova camada de resina líquida para formar essa camada posterior. E aqui embaixo a gente tem esse aparato, né? A gente tem uma tela transparente para permitir a solidificação. E a gente tem um espelho com uma junta esférica, a gente vê que tem 3 movimentos de rotação aqui e um emissor, né? Um emissor de laser ultravioleta. E vamos agora para o processo. Vamos entender como é que é esse processo SLA com a Formlabs. A Formlabs também é uma das grandes fabricantes aqui, principais fabricantes do processo SLA. The Form 1 Plus is a stereolithography 3D printer. Today, we're going to take a look at how it works and put it to the test against parts from an extrusion-based machine. Let's start by taking a closer look at the printer. When we open up the light-blocking cover, we can see a build platform inside. This metal plate is where the parts are made. Underneath the build platform is a resin tank. This clear window gives the ultraviolet laser a path to cure the resin. To start a print, we'll upload a file and fill up the resin tank to the indicator line. You can see the laser passing back and forth inside, hardening the liquid plastic. We'll take our printout and wash it in rubbing alcohol to get the excess resin off. The flower comes with supports on it, and we'll snip them off to finish the piece. Stereolithography is known for producing extreme detail with layers down to 4 times finer than a human hair. The Form 1 Plus lets us take advantage of a library of materials, so we made some other parts to show what these resins can do. Flexible resin gives jewelers and engineers an inexpensive way to produce metal parts. This flexible resin is great for simulating different textures, and as we can see, this tough resin can really take a hit. Now let's compare how the Form 1 Plus parts stand up against the filament printer. The stereolithography part comes out nice and smooth, but we can see and feel the ridges on the cup printed with filament. When we break this sample piece, you can see that filament parts quickly snap along the layer line.
The FLA process creates a chemical bond, so our prints take much more force. Today, we took a look at how stereolithography printers work, the types of resins they can print with, and what makes them stand out against other desktop machines. If you liked our intro to stereolithography 3D printing, check out some of our other videos. If there are more subjects you'd like to see us cover, please let us know. Então a gente pode ver muito o que a gente falou anteriormente, né, dos processos de cura, e até ele comparou ali questão da anisotropia, né, ele comparou com a peça do FDM, da qualidade da superfície. Então essa foi uma visão geral dos dois processos de fabricação. Então, como é que é o fluxo de trabalho de impressão 3D? A gente começa com CAD, e aqui a gente puxa essa sardinha para o nosso lado, né, que a gente fala de SolidWorks. Então, a gente faz a modelagem da geometria no programa CAD, no SolidWorks. A gente exporta, geralmente em STL, ou em 3MF, ou até no formato nativo, para um slicer, para a gente definir os parâmetros, e a gente envia para a impressora 3D. Esse é o processo padrão, independente de qual for a impressora, independente de qual for o processo, né? Seja um FDM, seja um SLA, seja um DMLS, né? Então, você começa com uma modelagem, você tem a definição de parâmetros num slicer e você tem a impressão 3D, né? O que é o slicer? O slicer seria o equivalente ao software CNC para impressão 3D. É nele que a gente vai definir os parâmetros. Então, você vai inserir a sua geometria e definir os parâmetros da máquina. Então, por exemplo, as temperaturas de impressão, as velocidades, se vai ter suporte ou não, em fio que a gente vai falar, quantidade de peças que você vai fazer, escala, né, se você vai aplicar um fator de escala. O slicer ele traduz a geometria, né, essa informação gráfica de geometria que você tem para a linguagem de máquina. Vai importar um arquivo de code, como se fosse um CNC convencional. Só um aviso aqui, um disclaimer, né, que a gente está falando de aplicações de engenharia, então a partir de agora a gente vai falar sobre FDM, né? Então a gente falou sobre SLA, a gente falou sobre FDM, e como a gente vai falar mais sobre aplicações de engenharia, não vamos falar muito sobre geometria, nem odontologia. A partir de agora a gente vai focar nossa apresentação em FDM, né, que é um método mais amplo, né, mais difundido, e vamos pautar nossa apresentação nele. Se você quiser aprender mais a fundo sobre outras tecnologias, manda um e-mail para a gente, sugere novos temas, que a gente vai planejar novas apresentações, ou até mesmo chamar especialistas de outras áreas para trazer com a gente. Ou se você também é especialista de outras áreas, fala com a gente. Se você quiser trazer um tema para falar com o seu Rio, relacionado ao SolidWorks do universo da indústria, vai ser um prazer receber vocês. Fechamos nosso primeiro capítulo, né, dessa introdução, né, ao universo da impressora 3D, impressão 3D como um todo, e vamos tratar um degrau abaixo aí da impressora FDM, como é que ela funciona e quais são as suas partes principais. Né, o princípio de operação da FDM, a gente tratou um pouquinho dele lá atrás, vamos falar um pouco melhor aqui, as principais partes sobre os materiais que podem ser utilizados, suportes em fio. E aqui a gente tem o Ultimaker S5, né, uma evolução lá das Ultimakers 2 e 3, que foi lançada em 2019, uma máquina muito boa, uma máquina que tem extrusão dupla, né, a gente vê que ela tem 2 tubos Baldwin, né, 2 caminhos para filamento aqui em cima, já tem uma telinha durante aqui. Então, qual é o princípio de operação? A gente já falou lá, mas vamos resumindo. A gente tem um rolo de filamento, que é conduzido para a extrusora. A extrusora, a impressora 3D tem 4 motores, né? Um motor para cada eixo, X, Y, Z, e o motor da extrusora, que é esse motor que empurra o filamento em direção ao hot end, que é esse, literalmente, bico quente. O hot end ele aquece e derrete o material. Esse bico deposita esse filamento derretido na mesa, né, através de um movimento coordenado de X, Y, Z. Então, a função do slicer é falar para a máquina, falar, olha, você vai mais um pouquinho para X agora, mais um pouquinho para Y. Quando fechar isso, você sobe tanto em Z, passa para a próxima camada, e a peça vai se formando pela deposição dos filamentos, né, nos eixos X e Y, e camada após camada ela vai subindo. A mesa serve de base para essa impressão, né? Ela é a plataforma de impressão, mantendo a peça firme à medida que a impressão avança. Como a gente falou lá atrás, vamos falar de anisotropia, né?
termo meio estranho, mas o que é anisotropia? Diferente dos plásticos que são fabricados por injeção, as peças fabricadas por impressão 3D, em particular as de FDM, são anisotrópicas, né? Então, o material ou um componente anisotrópico, ele não mantém as suas propriedades em todas as direções. Então, ele se comporta de uma maneira diferente de acordo com o sentido que a força é aplicada. Um exemplo é a madeira. A madeira é um material anisotrópico, um material bastante conhecido por sua anisotropia. Então, dependendo do sentido da fibra, a madeira é mais forte, né? Dependendo de onde você aplica a força, se é a favor ou contra o sentido da fibra, ela é mais forte ou mais fraca. No método FDM, a gente fabrica a peça camada por camada. Então, a junção dessas camadas é um ponto fraco. Ou seja, se a força for aplicada perpendicularmente ao sentido das camadas, né, no eixo Z, a tendência é que essa peça se quebre ou se delamine, que essas camadas vão se descolar com a aplicação da força. Então, assim, um dos principais fatores quando você for colocar no slicer, se isso não for afetar um fator estético, alguma coisa do tipo, ou se o fator, vai depender muito da sua aplicação. Às vezes o fator estético é mais importante que o fator de resistência mecânica, mas é importante você orientar suas peças de acordo com a sua orientação, né, com o seu carregamento. Então, aqui, explicando aquilo que eu falei anteriormente, né, se a força for perpendicular às camadas, a tendência é a peça se quebrar, né? Claro que tem um limite de resistência do material, então uma hora ele ia quebrar, mas ele vai falhar prematuramente se você fizer uma força nesse sentido. Se você orientar a sua peça para que a camada fique orientada de uma outra posição, a peça pode ficar mais resistente. Então aqui a gente tem uma impressora 3D, tem uma Anish A8, uma impressora bem conhecida, né, no mercado. E vamos dissecar um pouco as partes de uma impressora 3D, né? Então a gente tem o display LCD, que é a forma de você conversar com a máquina, ela te dá os parâmetros, né? A posição dos motores X, Y, Z, a temperatura da mesa de impressão e do bico de impressão, o arquivo que você está imprimindo, quanto tempo falta, a porcentagem do trabalho de impressão. A gente tem um fuso, né? Um fuso para o eixo Z, esse fuso que por onde corre o motor do eixo Z, que permite o levantamento da estrutura. A gente tem aqui o motor do eixo X, aqui embaixo o motor do eixo Z e aqui atrás o motor do eixo Y, né? Então a gente falou, são 3 motores de movimentação mais o motor da extrusora. O motor da extrusora não está dando muito para ver aqui, ele está mais para trás, tá mais aqui para trás, né? O hot end está aqui na pontinha. Aqui atrás a gente tem a controladora, que é a placa-mãe da impressora, né, que comanda todo esse processo de impressão. A gente tem a mesa de impressão, que é a base desse sistema. O cooler do hot end, que é uma coisa muito importante também, que apesar essa ponta tem que ser quente, essa temperatura tem que ser controlada, tem um sistema de arrefecimento. E tem a nossa fonte de alimentação, né? Então tem a nossa parte eletrônica de um lado e a nossa parte elétrica do outro. A gente falou de hot end, né? Hot end toda hora, hot end, hot end. O que é o hot end? Então, é aqui que a magia acontece, né? O hot end ele vai receber o filamento rígido e transformar na peça. Então, ele vai receber o filamento da extrusora, vai aquecer, derreter, vai extrusar pelo bico. O movimento coordenado do hot end sobre a mesa realiza a impressão da peça, camada após camada, né? Em geral, eles são acompanhados do cooler, que a gente falou, tá até o cooler aqui, que ajuda no do arrefecimento da zona fria, né? Então, o hot end ele tem uma zona fria e uma zona quente, e elas precisam ter suas temperaturas específicas, né? Esse calor irradiado pela zona quente não pode chegar na zona fria. Então, como o nome diz, é a ponta quente do sistema. Então, quando você for imprimir, tenha cuidado, manusear, use luvas, ou espere o tempo de resfriamento do hot end para você não se acidentar, não queimar a sua mão. Às vezes, se você for limpar a ponta de um bico ou for trocar um bico, você pode se machucar. A anatomia do hot end é essa aqui, né? A gente tem um hot end em corte e a gente tem uma bucha de teflon que vai guiar o filamento dentro do hot end, né? Ela é calibrada para permitir o deslizamento do filamento dentro da garganta. O filamento em si vai correr aqui dentro, né? Entrando com seu diâmetro padrão, pode ser 1,75 ou 2,85.
a depender da sua impressora, a gente vai falar também disso mais para frente. Temos um dissipador de calor para trabalhar nessa zona fria, para aumentar essa área de troca. O heat break, né, a garganta, que faz essa transição da zona fria da zona quente. O heat block, que é o bloco de aquecimento, que é aqui que a magia começa a acontecer, que é um bloco de alumínio, que você tem a função de alojar o cartucho aquecedor, né, que vai ser o responsável por fazer o aquecimento do bico, propriamente dito, e o termistor, né, que vai ser o sensor de temperatura. E aqui a gente tem um bico extrusor, que nada mais é do que a forma, né, para você sair. Então o filamento está entrando aqui com um diâmetro maior e saindo com um diâmetro pequenininho. Né? Ele é geralmente feito em latão, é a matriz que vai moldar esse filamento aquecido. Em geral, existem vários tamanhos de bico, você pode até mudar o bico da sua impressora, mas em geral é 0,4 milímetros. Então, materiais que a gente pode usar na impressão FDM são vários materiais. Aqui tem apenas uma lista básica. Os básicos mesmo são PLA e ABS, são os principais materiais que a gente pode trabalhar. Né? Temos os flexíveis, como TPU e TPE. Temos plásticos de engenharia mais avançados, o nylon, PETG, PIC, não é toda impressora que trabalha com PIC. PC, policarbonato, PP, polipropileno. O ASA é um filamento muito legal para aplicações outdoor, porque ele é resistente a raios UVA. Tem os filamentos especiais, né, como wood fillet, metal fillet, carbon fillet, que são essencialmente PLA, com uma carga, né, de madeira, metal, fibra de carbono. Temos fosforescentes, filamentos com a carga de café, filamentos multicoloridos, condutivos, e os solúveis, o PVA e o RIPS. Né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho mais deles aqui. Né? Então vamos lá. Então aqui tem uma visão dos materiais. O TPU, que é o flexível, então dá para fazer um pneu de um automodelo, alguma coisa do tipo. O PIC, que é material de engenharia, né, bastante usado em engenharia de petróleo, resiste a altas temperaturas. Temos aqui um PLA multicolorido para aplicações estéticas. Nylon, que tem resistência mecânica mais elevada. Aqui temos um metal fillet, que é um PLA com uma carga de cobre. O PLA, que é um plástico um bioplástico. Né? Ele, após a impressão, ele tem essa primeira aparência aqui. Ele faz um lixamento, um polimento, ele já tem essa aparência de cobre. E aqui a gente tem um asa para aplicações aqui no retrovisor, que é uma aplicação externa. Minha impressora pode imprimir todos esses materiais? Posso comprar tudo que é material? Não. Verifiquem. Eu já fiz isso. Já comprei material que minha impressora não conseguia. Né? Então, verifique a temperatura máxima do seu hot end. Alguns materiais como nylon, tritano, que foi esse que eu comprei, exigem temperaturas maiores que 250 graus, que é grosso modo a temperatura que a maioria das impressoras chega. Né? Verifique se a sua impressora tem mesa aquecida. Né? Não só o bico, mas a mesa da impressora geralmente é aquecida. Alguns materiais como a ABS exigem que a mesa possua aquecimento para poder aderir. A importância da mesa aquecida é que ela vai derreter ali a primeira camada e manter a peça presa. Porque se a mesa não estiver aquecida, provavelmente a sua peça vai soltar. E vai ser um processo bastante traumático, você vai perder muita impressão. E outra dica, que se você pretende usar filamentos com carga, principalmente os metal fillet, é você utilizar um bico de aço inox. Porque essas partículas metálicas vão desgastar o seu bico de latão. E aí vai descalibrar o seu matriz de 0,4, a sua impressão não vai ficar boa. E aqui a gente tem um grande comparativo, né? Os dois principais materiais do FDM, o PLA e o ABS. O PLA sim, a recomendação primária, né? Ele tem grande variedade de cores, é mais fácil de imprimir, aplicações estéticas, ele não demanda mesa aquecida. O PLA é só alegria. Começou, vai imprimindo com ele, mas o PLA ele não tem a resistência mecânica do ABS. O ABS, a ilustração aqui que melhor representa, o ABS é o plástico usado para as peças de Lego. Então, é um plástico que tem uma resistência mecânica muito alta, quem já pisou numa peça de Lego sabe. Né? E ele tá errado aqui essa informação, mas ele é justamente o contrário, ele é muito mais difícil de imprimir, né? Ele tem uma resistência maior à temperatura, ele demanda uma mesa aquecida e ele demanda uma impressora fechada. O ABS ele é muito vulnerável à corrente de vento, ele delamina, ele dá warping, ele empena, né? Então o ABS ele é um pouco complicado se você é uma impressora aberta, ele não é muito
amigável para quem está começando. Então, se você está começando a impressão 3D, vai no PLA que dá certo. Depois você passa para o ABS. Vamos falar de suporte? Vamos falar de suporte. Aqui a gente tem o nosso cachorrinho, né? Pois não? Posso seguir aqui? Tá, beleza. Tem o nosso cachorrinho aqui. O que é o suporte, né? O suporte são essas geometrias temporárias criadas para você servir de base para a peça. Então a gente começou a imprimir aqui de baixo, camada após camada. E aí como é que a gente imprimiu o focinho desse cachorro, se ele estava flutuando no ar? A gente ia precisar de suporte. Então o suporte são essas geometrias temporárias que são criadas justamente para serem removidas, que servem para suportar as geometrias principais. Elas são feitas com o mesmo material, pode ser feita de outros materiais também. Elas são criadas automaticamente pelo slicer, você não precisa posicionar o suporte, mas que você tem essa possibilidade. Eles são automaticamente criados para serem quebrados, para serem removíveis facilmente com auxílio de alicate ou até com a mão. E eles são mal necessários, porque você precisa do suporte, senão a peça vai ficar mal formada, né? Mas eles deixam marcas, né? Deixam superfícies na peça. Dependendo do slicer, né? Nem sempre a impressora, dependendo do software que você usa, você consegue até ter um acabamento muito bom. Os slicers têm melhorado bastante a questão da qualidade do suporte, mas ele deixa uma marquinha assim que, dependendo de onde for posicionado, pode ser um problema para você. Você vai ter que lixar, fazer um acabamento. E aí, se possível, né, posiciona a peça de modo a gerar o mínimo de suporte possível, caso aplicável. E aí vem a questão: quando eu preciso dar suporte? A gente vai falar do overhang, né, que é a projeção. Se o ângulo entre o overhang e a vertical for menor que 45, não precisa de suporte. Então a gente tem aqui 30 graus. Então ele vai botar aqui, essa camada vai se apoiar na anterior, vai se apoiar, não precisa. 45, não precisa. 60, foi maior que 45, ele já vai precisar de suporte num certo ponto. No comecinho aqui ele vai suportar, depois ele vai precisar de suporte. Então, um ponto que a gente falou lá no começo e ficou meio nebuloso é o suporte solúvel. Né? Impressoras que têm 2 bicos podem utilizar o suporte solúvel, né? Que pode melhorar muito a qualidade da superfície suportada. Impressoras multimateriais podem utilizar o PVA, que é o suporte solúvel em água, que é o material da cola, né? Cola PVA, e o RIPS, que é solúvel em solvente. Né? Então você vai imprimir a peça com um material e o suporte com a outra. Depois você vai fazer um processo de remoção desse suporte com água ou com solvente, não, de limoneno, para fazer a remoção aí do RIPS. Vou colocar um videozinho rápido para a gente ver aqui como é que é esse processo de remoção do suporte solúvel. Vou dar um spoiler aqui que não é tão bonito assim quanto esse vídeo mostra. Eu já tive que fazer manualmente, leva um pouquinho mais de tempo do que This model is printed using Ultimaker PVA and PLA in dual extrusion. Let's take a closer look at how PVA works with Ultimaker 3. PVA is a support material that dissolves in water. It's printed using dual extrusion on the Ultimaker 3. It is ideal for printing complex geometries that require support for large overhangs, deep internal cavities, and intricate structures. With PVA support material, models like this gyro can be printed in place without any post-printing assembly. Traditional methods won't allow for this kind of production. Cura automatically identifies which part of your model requires PVA support. PVA fully supports the print, right from the bottom of the model to the narrowest cavities. With its great thermal stability, Ultimaker PVA is more resistant to degradation, which guarantees a better print quality for longer periods of time. Once the print is finished, simply place it in water to dissolve the PVA. You won't need to dissolve in tap water alone. The PVA is also completely biodegradable.
Once the PVA has dissolved, rinse the model and let it air dry before doing any additional post-processing. The Ultimaker 3 can print PVA in dual extrusion with both PLA and nylon. This means you can create complex, aesthetically appealing models with PLA and durable, functional prototypes with an engineering material like nylon. PVA support enables designers and engineers to approach the process in a completely new way, making it possible to create even more complex designs with the Ultimaker 3. Então, esse vídeo mostrou bastante que a gente falou de suporte solúvel e é justamente aquilo, é uma geometria que não daria para usinar, né? Então, foi feito numa impressão só com suporte solúvel. Como eu falei, é tão bonito assim na prática esse processo de remoção de suporte. A própria Ultimaker, nos manuais, ela recomenda que tem que ser um fluxo de água, não é só você colocar uma água parada que ele dissolve, tem que ser um fluxo de água, tem que ser uma água aquecida e não pode ser uma temperatura muito alta que vai causar um dano no plástico. Então, funciona, mas claro que o comercial estava um pouquinho bonito ali. E tem um outro estado da arte dessa técnica que é o suporte misto, né? Que o PVA também vai ficar um pouquinho caro se você ficar gostando do filamento de PVA, que você pode fazer uma camada de suporte solúvel, só uma camada de interface, e você fazer o resto com suporte plástico, que vai sair mais barato, mais fácil de você imprimir. E aí vem o desafio aqui. Será que precisa de suporte? A gente tem essas três letras aí, o Y, o H e o T, né? Considerando que a gente está indo de frente para elas, né? A mesa de impressão está aqui embaixo, né? A plataforma está aqui embaixo. E vamos nesse sentido, vamos subindo aqui. Será que precisa de suporte? O Y e o H e o T. Então, vamos para a resposta? O Y não precisaria de suporte porque, claro, tem aquela questão do ângulo, a questão do visual, a gente precisaria verificar esse ângulo aqui ou jogar no slicer. Mas o Y ele se auto-suportaria, né, as camadas aqui, então não precisaria daqui para baixo. O H é polêmico, vamos falar dele depois. Agora o T não tem como. O T a gente teria que jogar suporte porque essas abas aqui, elas precisariam ser suportadas. Por que o H é polêmico? Vamos falar desse tema agora. Bridging. Bridging é um tema muito pertinente em impressão 3D. Que é o parâmetro que determina a capacidade de imprimir vãos sem suporte. Quanto menor o vão, melhor a qualidade. Então, a gente tem aqui um teste de bridging. Você vê que aqui o vão está bonitinho e aqui ele já está dando uma embeiçada, já está dando uma delaminada, né? Então, por padrão, se o vão for menor que 5 milímetros, não será necessário. Então, é o caso do nosso H. Se esse H for, se a barra for pequenininha, dá para fazer sem suporte. Se for uma distância muito grande, já fica complicado. Ok? Fechando aqui nosso capítulo, a gente tem o enfio. O enfio é uma das coisas mais fantásticas da impressão 3D, né? Que ela é um processo de manufatura aditiva. Você está adicionando material. Então, não precisa ser oco. Você não precisa estar criando geometrias ocas lá dentro. Né? Não precisa ser, perdão, não precisa ser maciço. Você não precisa criar geometria maciça. Você pode criar coisas ocas. Você pode criar uma geometria treliçada dentro dela. E o enfio é justamente isso. Você fazer esse preenchimento da área que seria maciça de uma maneira mais inteligente. Então, você economiza material ou você oferece novas propriedades, né? Você pode fazer um formato de colmeia aqui para dar mais resistência ou utilizar outros formatos para deixá-lo mais flexível. O enfio ele consegue reduzir a massa, né, e a quantidade de material sem comprometer a resistência mecânica. Beleza, gente? Fechamos o segundo capítulo. Alguém tem alguma dúvida? A gente pode passar para o próximo. Ok, vou dar continuidade aqui então. Então, o terceiro capítulo vai ser mais corridinho, né?
Começando a impressão 3D, tem que saber modelar? O que eu preciso considerar na hora de comprar a impressora? Eu preciso considerar para montar a oficina. E algumas recomendações que o Sogiri recomenda aqui na hora de você começar na impressão 3D. Né? A gente já aprendeu como é que funciona, já viu tudo histórico, agora é da hora de botar a mão na massa. Vamos começar. Tem que saber modelar para imprimir? Sim e não. Né? Vamos explicar melhor isso. Em primeiro lugar, não. Você pode baixar centenas de modelos gratuitos na internet. Tem sites como o Thingiverse, o Cut, o GrabCAD. E alguns têm opções, como o Thingiverse tem o Customizer, né? Você pode customizar dimensões e outros atributos no site. Vamos ver esse exemplo aqui. Está carregando aqui. Só um momento. Opa, tá abrindo aqui. Exato. Então, a gente está aqui no Thingiverse, né? Vamos, para quem não conhece, vou mostrar o Thingiverse aqui. O Thingiverse ele é um repositório de modelos para impressão 3D, né? Então, a gente tem aqui esse modelo dessa dobradiça paramétrica, né? Então, você tem a dobradiça para você baixar e o legal dela é justamente paramétrica. Então, por que a gente precisa saber modelar ou não? Alguns modelos, não são todos, né? Depende muito do modelador fazer isso por você. Tem a opção de ter o Customizer, né? No caso do Thingiverse, é o Customizer que você pode fazer. Eu posso fazer o que está dando alguns notícias aqui. Você consegue fazer algumas modificações aqui dentro, né? Então você pode fazer um lado, outro lado. Quero botar um filete aqui, um arredondamento na ponta.
Deixei quadrado, né? E aí, vamos lá, aqui, parâmetros. Qual o tamanho que eu quero? Quero deixar com 100 de largura. Já aumentei, né? Quantos gominhos aqui, quantos acoplamentos eu quero no meio. Então, você consegue fazer essa modificação no próprio site. Aí você vai baixar esse arquivo para impressão customizado com os parâmetros que você colocou. Só que não são todos não são todos os modelos que têm essa opção, né? Então você não precisa aprender a modelar, mas você vai ficar um pouco refém dos arquivos serem customizáveis ou dos arquivos já estarem prontos. E precisa saber modelar? Sim, né? Apesar de não precisar, com o tempo você vai sentir falta de criar seus modelos ou até fazer pequenas modificações, reparos, dependendo do que você queira. Modelar não é difícil, né? Modelar tem muito recurso na internet e aqui no seu Guiri você vai ficar fazendo dicas, tutoriais, ter contato com uma série de pessoas que modelam e vão poder ajudar você a aprender a modelar com o SolidWorks, que a gente está aqui para isso. Então pode contar com a gente para aprender a modelar. E aí, quero comprar minha impressora, né? Natal chegando, já quase no Natal, na hora de pedir para Papai Noel nossa impressora aí. Quero comprar a impressora, vou comprar no impulso. Entrei no Mercado Livre, a primeira impressora eu vou comprar. Vamos com calma. Qual vai ser o uso dessa impressora? Né? Por que você quer comprar? Você quer comprar impressora ou você só quer ter impressora? Você quer comprar impressora ou você quer imprimir? Né? Uma coisa que é muito legal para quem quer começar a imprimir é procurar na sua área se tem um Fab Lab. Dá uma olhada no Google Rede Fab Lab Brasil, né? Porque os Fab Labs são laboratórios, em sua maioria, abertos ao público. Nas grandes cidades, grandes capitais, tem Fab Labs que você pode utilizar impressoras 3D. Algumas universidades também têm. Aqui no Rio a gente tem o Fab Lab do Senai, em Benfica, e o Fab Lab da Uniswan, né? E você entra lá, você consegue alugar essa impressora, você tem o suporte de um profissional, funcionário do Fab Lab, e sei lá, você tô com um projeto, eu quero imprimir um vasinho de planta, e você leva lá e você consegue fazer essa impressão. Então, dependendo, às vezes você consegue, se você quer só imprimir uma coisa para ver como é que é, consegue fazer esse teste pelo Fab Lab. E aí, outros parâmetros, né? Você vai imprimir peças com apelo estético, ou você pensa que você está sujeito a esforços? Sabe quais materiais você vai utilizar? Você está disposto a montar a impressora? Essa é uma pergunta muito séria a se fazer, porque a impressora é uma coisa de precisão, né? Então, você está disposto a montar, desmontar, remontar, nivelar, fazer todo esse processo de calibração? Qual a resolução necessária? Qual o nível de detalhe que você precisa? Como a gente falou, será que você realmente precisa comprar a impressora? Qual o orçamento que eu tenho, né, para comprar a impressora, para montar minha oficina de impressão 3D, para futuros upgrades que eu vou precisar? Então, assim, se você quer comprar a impressora, faça essas perguntas, pense a fundo sobre elas antes de você tomar esse primeiro passo, que às vezes você compra uma impressora por impulso e dá alguns meses a impressora fica parada, né? Então, procure contato com pessoas que já têm impressora 3D para conhecer mais o processo, que às vezes você acaba indo na emoção e acaba não aproveitando o equipamento na sua totalidade. Então, alguns parâmetros que a gente acha extremamente importante considerar na hora de você comprar a sua impressora. Você já pegou as perguntas que a gente já falou no slide anterior, já fez todo esse decidido, falou, quero comprar uma impressora, tá? O que eu preciso avaliar? Você tem algum projeto em mente? Ah, eu quero produzir action figures, quero produzir vasos de planta. Quais as dimensões, né? Então, verifica se os projetos que você quer, que você tem em mente, a sua impressora consegue fazer, né? Se, em média, as coisas que você faz, a sua impressora cabe. Porque uma impressora também de grandes dimensões não quer dizer um volume grande. Então, você não precisa... Toma cuidado para você não olhar o tamanho da impressora, né? As dimensões da impressora externa, você tem que olhar o volume de impressão. Então, aqui, geralmente, algumas impressoras até elas botam essa foto com as dimensões do máximo que ela consegue imprimir, né? Então, a gente vê aqui que esse volume de impressão é bem diferente do tamanho externo da impressora. Precisa adquirir um slicer?
essa é uma pergunta, né? A gente falou do Slicer lá atrás, que esse software faz a impressão. Tem Slicer pago, tem Slicer gratuito. Ah, vou comprar o pago, que o pago é sempre melhor. Não. O Cura, que é o Slicer gratuito, né, da Ultimaker, é muito bom. Ele é open source, ele tem atualização direto, ele é referência de mercado, né? O Plus Slicer também é um software gratuito que está ganhando muita força de mercado aí. E então, assim, a recomendação é começar utilizando softwares gratuitos. Se você tiver necessidade, progride aí para um pago, que é no caso o Simplify 3D. O Simplify 3D ele é muito mais completo do que o Cura ou que o Plus Slicer, mas é aquilo. Será que você realmente precisa de tudo aquilo que ele oferece? No caso, você vai rodar um negócio de impressão 3D, o Simplify 3D realmente é um investimento que pode ser necessário pela quantidade de coisas que você consegue fazer, até para uma otimização de processos. Mas para o uso doméstico, vai no Cura que dá certo. Alguma nota que a gente precisa ver aqui, que algumas fabricantes utilizam slicers próprios, como Cleaver Nacional, né? E a MakerBot. Isso acaba limitando um pouco, né? Então, às vezes você vai ficar refém do próprio slicer da impressora. Bowden versus Direct Drive. Isso aqui é um negócio bem mais a fundo na parte técnica, mas é um parâmetro de impressora aqui mais a fundo, né? A gente fala da extrusora e a gente tem duas configurações nas impressoras 3D, né? A extrusora ela pode estar montada na estrutura da impressora ou montada direto no hot end. Quando ela está na estrutura, a gente chama de sistema Bowden, que tem o Bowden Tube, né? Que é esse tubo aqui que liga os dois. Quando ela está direto no hot end, é o Direct Drive. O Bowden ele tem uma movimentação mais livre, tem volume útil maior, porque ele tem menos controle na extrusão. Filamento flexível ele não é recomendado, ele tem uma engasgada. O Direct Drive ele tem mais vibração e tem mais inércia, né? Que você está colocando muito mais massa no sistema móvel. A qualidade nos detalhes é bem mais baixa. Então, eu utilizava no trabalho uma MakerBot, uma Replicator C18, ela tinha várias vibraçõezinhas, assim. Você fazia um detalhe, alguma coisa escrita, ela ficava com um ghostingzinho, assim. A retroção é mais rápida, a qualidade, e a extrusão é mais consistente. Então, tem seus prós e seus contras. Quantidade de bicos, né? Um bico só é mais barato, mas não permite filamento solúvel. Permite, mas você vai fazer tudo solúvel. E as impressões coloridas são por camada. Então, você vai fazer uma camada, você vai trocar o filamento, vai fazer outra camada, né? Você quer fazer impressão colorida, quer fazer usar filamento solúvel, multimaterial, você pode fazer uma impressora com bico duplo. O preço é bem mais elevado, então, assim, tem que ver se compensa. Tem que ver se realmente não vale a pena você fazer uma pintura, não vale a pena você fazer um lixamento para tirar essa qualidade, melhorar a qualidade do suporte. Filamento, 1,75 a 2,65. Cara, 85% das impressoras usam 1,75, que é o mais fininho, formato padrão. Então, você tem uma oferta muito maior de filamentos nesse diâmetro. Algumas impressoras, como a Ultimaker e a Lulbot, usam 2,85. E são mais caros e mais difíceis de achar. Eles são melhores para operações de limpeza, como o Cold Pool. Mas também não justifica você comprar uma impressora 3D só para isso. Então, é sempre uma boa aí que é mais padrão de mercado. Mesa aquecida ou não? Sim, é praticamente difícil você encontrar uma impressora hoje, né, em dezembro de 2020, que não tenha mesa aquecida. Né? Como eu falei, essa Replicator 18 que a gente utilizava lá, ela não tinha aquecimento na mesa. E a mesa não aquecida, ela te limita praticamente a usar PLA. Então, a gente mostrou vários materiais que processam FDM, vários tipos de plástico que processam FDM. Pode trabalhar, e aí você vai ficar refém só de um deles. Então, investir na impressora para imprimir só o material não é uma escolha muito legal. Então, assim, há uns tempos atrás, mesa aquecida era uma opção, acho que hoje em dia ela é quase um item de série das impressoras. Cinemática. Cinemática, quem considera impressora na cinemática é um cara que já está pesquisando muito bem na hora de comprar essa impressora, né? Então, já é um usuário que já está bem antenado. As impressoras podem ter diferentes cinemáticas, né? Cartesiana, HBot, Delta, Coraxai.
A gente tem aqui uma Etbot, tem uma cartesiana e uma a Delta. As Coraxai, elas são mais precisas e velozes, elas são meio que o que a gente tem de melhor aqui de estrutura hoje, mas são mais caras. As cartesianas, que são essas aqui, são as mais comuns, bem ajustadinha, não dá defeito. Faz coisa muito boa também. As Delta são essas aqui, ó. Elas são um pouco difundidas no Brasil e elas têm um volume de impressão um pouco menor, mas o mecanismo de funcionamento delas é muito interessante. Então, cinemática também é um fator muito interessante se você estiver pesquisando aí nas impressoras mais a fundo. Mas se você não chegar nesse nível de complexidade, vai na cartesiana. Vai na cartesiana. Se já for sua segunda impressora 3D, talvez você já esteja considerando investir numa impressora com uma cinemática diferente. Aberta ou fechada? Se você puder investir um pouquinho mais, vai na fechada. Imprimir em ABS numa impressora aberta não é impossível, né? Mas o sucesso não é garantido. Essa aqui é uma Ender 3. A Ender 3 é praticamente... ela tem um feito raro aí, que ela está mais um ano, quase 2 anos aí, como a melhor opção aí de custo-benefício de impressora. Eu tenho uma Ender 3. Ela já está na Ender 3 de V2, agora teve umas atualizações. Mas ainda ela tem esse problema de ser uma impressora aberta. Então, para ABS, ela fica um pouco aquém disso. Não é impossível, tem seus truques aí para você imprimir, botar dentro do armário, né? Mas tem que ser feito com cautela, porque isso pode gerar superaquecimento ou até causar um incêndio. Impressoras fechadas têm qualidade maior de impressão, porém um preço mais alto. Tome cuidado ao enclausurar, né? Fazer um gabinete para sua impressora, porque você precisa garantir uma ventilação adequada da sua fonte. Então, se você for fazer isso, você tem que prestar atenção de colocar sua fonte para fora para garantir que ela fique ventilada. Porque você fazer isso dentro do seu gabinete pode gerar vai gerar um calor muito grande, né? Nivelamento automático ou não? Nivelamento é uma dor de cabeça, gente. Nivelamento é uma dor de cabeça. As impressoras de entrada não contam com sensor de nivelamento. O que é o nivelamento? A sua impressora está rodando bonitinho, o bico de impressão e a mesa tem que estar paralelos, né? E esse nivelamento ele pode ser feito manualmente, ele por padrão é feito manualmente com a folha de papel, você vai ajustando a mesa ali, mas é exaustivo, chega uma hora que você está de saco cheio de ficar fazendo esse nivelamento e a impressão dá errado. Algumas impressoras permitem upgrade para fazer nivelamento automático e você pode considerar isso na compra. Aqui a gente tem um BL Touch, que é um sensor de nivelamento. Eu confesso que levei um tempo apanhando a minha impressora. Depois que eu comprei meu sensor de nivelamento automático, minha vida foi muito melhor. Então, recomendo. Pesquisem na hora de comprar o sensor de nivelamento. Cuidado para não comprar um sensor de nivelamento barato, de qualidade inferior e ter problemas depois, né? E o tipo de sensor pode influenciar o material da mesa. Então, se você tem um sensor aí com funcionamento magnético, você não vai poder usar uma mesa de vidro. Montando sua oficina. Então, comprei impressora 3D? Tá pronto. Não, a gente recomenda ter algumas ferramentas auxiliares para você fazer seus projetos. Algumas ferramentas já vêm com a impressora, tá? Dependendo do modelo que você escolher. Mas, assim, kit básico é esse aqui. Um paquímetro de boa qualidade para você medir suas peças e você fazer os testes, né? Para você fazer testes para calibrar a sua impressora, ver se ela está imprimindo nas dimensões corretas. Pinças para você retirar filamentos e não queimar a sua mão. O alicate de corte é sempre bem-vindo, geralmente as impressoras vêm com ele. Lista de variadas graduações, né, variadas granas para você fazer acabamento. Uma caixa hermética para armazenar filamento. O filamento é muito sensível à umidade, né? Então, você tem uma caixa hermética com bastante sílica ou uma estufa de papel, um dispositivo para você secar o filamento, né? É sempre bem-vindo. Desentupidor de bico de impressão. Geralmente a impressora vem com isso também, uma agulhinha para você desentupir o bico. Não perde isso é fundamental na sua operação, né? Então, às vezes, com o tempo, vai formando uma deposição interna no bico
que vai atrapalhando a sua impressora, você tem que pegar essa agulhinha e ir ali desobstruindo o bico de impressão. Cola bastão. Cola bastão é utilizada para fixar a peça na mesa, na primeira camada. Fita Kapton. Fita Kapton é uma fita pessoal de eletrônica aí, né? Utiliza bastante, também utiliza para fixação da peça na mesa, assim como spray carina ou solução para adesão. Jogo de lima de oleria, né? Essas limas aqui de baixo, formões e rebarbadores também são muito bons para você dar acabamento. Então, o kit para montar oficina básico que a gente recomenda é esse aqui. Então, se quiser, tira um print dessa tela e considera no orçamento da sua impressora algumas ferramentinhas dessa aqui. Em primeiro lugar, verifica o que vem na sua impressora para você não comprar dobrado. Ok? Recomendações do seu Rio. Dicas assim do nosso coração. Procura comprar filamentos de marca conhecida. Comprar filamentos de baixa qualidade vai virar uma dor de cabeça que você vai ficar procurando defeito na impressora e vai ser defeito de filamento. Então, investir em bom filamento te poupa muito trabalho. Conservar seu filamento longe de umidade, como a gente falou, né? De preferência sempre acompanhado no sachê de sílica. Deixa sua impressora no local ventilado, né? Tem muitos estudos aí, cada vez surgem mais estudos que esses vapores que surgem do derretimento do plástico são prejudiciais à sua saúde. Então, não deixe a impressora no ambiente que você dorme, que você convive, deixe no local ventilado, para poder dar vazão nessa troca de ar. Claro que você não pode jogar um ventilador em cima que você também vai atrapalhar a sua impressão, né? Essa vazão de ar também vai atrapalhar. Então, uma ventilação natural, não uma ventilação forçada. Limpa o bico da sua impressora com frequência e verifique se o filamento sai reto antes de extrusão. Essa é uma dica que eu levei muito tempo até pescar. Então, quando o filamento estiver saindo, se ele começar a enrolar, é porque está com extrusão interna. Se ele começar a formar uns caracóizinhos, é porque ele está com obstrução interna. Então, tem aquela caso que a gente fala de limpar com agulhinha, né? Então, se você tiver afim, se você puder, priorize o suporte técnico ao comprar sua impressora, seja da fabricante ou da comunidade de usuários. Às vezes uma impressora barata, ou às vezes uma impressora cheia de função que não tem suporte técnico, seja da impressora ou seja da comunidade, vai te dar dor de cabeça. Então, considera isso é muito importante. Pedir ajuda. Às vezes tem uma impressora que ninguém mais tem, pode ser uma dor de cabeça. Beleza, gente? Estamos chegando na nossa última fase aqui do nosso treinamento, né? E aqui é o Swag Rio, nosso grupo de SolidWorks. Vamos falar sobre SolidWorks, né? Vamos falar sobre a relação do SolidWorks com a impressão 3D. Então, dentro do SolidWorks, a gente tem um módulo chamado Print 3D, que muita gente não conhece e muita gente confunde, né? O que é o Print 3D? O Print 3D ele não é um slicer, ele seria um pré-slicer, digamos assim. Então, para que ele serve? Verificar se a geometria cabe na impressora, você pode prever o fatiamento graficamente, adicionar um fator de escala para ele já ir escalado para o slicer, você pode já fazer-se exportar rapidamente para esses formatos de impressão padrão, né, o STL, 3MF, OMF. Você pode verificar onde vai ser necessário o suporte, fazer essa análise de suporte dentro do SolidWorks, que é muito legal. Reposicionar a geometria, né? Então você modelou num plano superior aqui, você reposicionar essa geometria pelo Print 3D e fazer análise de folgas e espessuras, né? Então vamos dar uma voltinha aqui, vamos dar uma olhada como é que funciona. A gente está aqui no SolidWorks, né? Temos uma peça aberta. Então vamos aqui em arquivo e aqui está nosso Print 3D, como se fosse um recurso adicional do SolidWorks. Então, o primeiro passo é você escolher a sua impressora. Eu vou escolher uma Tevo aqui, uma impressora bastante conhecida do mercado. E ele vai pedir, em primeiro lugar, para você definir o plano inferior do modelo, ou seja, onde o seu modelo estaria encostado na mesa. Vou dizer que essa superfície aqui.
Pronto, ele já posicionou o meu modelo dentro do meu volume de impressão, né? Então, eu posso fazer orientações, né? Eu posso mexer no meu ângulo, posso deslocar lá mais para um lado, mais para o outro, né? Como seria o posicionamento da mesa. Posso fazer uma orientação automática. Posso mexer no meu fator de escala. Ele já calcula qual a escala máxima que eu vou poder aqui. Se eu passar da escala, ele já tem um auxílio de cor aqui para me ajudar. Ele vai poder mexer numa qualidade de trabalho, um enfio aqui pré-programado dele. E a gente tem as opções de visualização também. Então, por exemplo, aqui, vou deixar marcado faces que exigem suporte, né? Então, o que tiver em verde precisa de suporte, o que tiver amarelo não precisa. Então, a gente pode ver aqui, ó, desconsidera essas faces aqui, que são as faces, elas estão suportadas porque elas estão na mesa, mas aqui no caso, essa face vai precisar de suporte, né? E essa aqui também vai precisar. Então, linhas de estriamento, né? Então, deixa eu só fazer um negócio aqui, a gente está aqui, botar em milímetro. Vamos botar a nossa visualização, né? Então a gente consegue fazer aqui uma simulação das linhas de estriamento, né? Vou botar aqui a minha camada com 0,2. Por que não está indo? Teve um bugzinho aqui, mas ele aparece essa opção. Então, assim, as opções que a gente tem no Print 3D são as opções muito básicas aqui, mas que salvam, quebram muito nosso galho na hora de a gente começar a mandar para o Slicer, né? Outra opção que a gente tem muito legal que foi criada, né? Muita gente não sabe disso, mas a opção que foi criada para a impressão 3D é o recurso de rosca. Ele começou acho que em 2017, se eu não me engano, ele não existia. Quem é mais das antigas do SolidWorks, para modelar rosca você tinha que fazer uma hélice, e fazer, extrudar esse perfil com uma varredura, né? Então, usualmente no SolidWorks a gente não modela as roscas para fazer essas roscas por usinagem, ou por forming, coisa do tipo. A impressão 3D, como você vai precisar dessa geometria toda pronta, você tem que ter a rosca modelada. Com o recurso de rosca, você pode facilmente modelar essas roscas, né? Com um recurso que já tem umas roscas por padrão. Só é importante ver que esses perfis são nominais. Então, se você vai fabricar, tem que atender os recursos de folga, tem que dar uma olhada aí e modificar esses padrões. Projetando para impressão 3D é um negócio que a gente estava falando lá na frente e é importante a gente ver agora. Então, a gente tem esse gráfico aqui que a gente chama de 3D Hubs. Basicamente, se você precisa projetar para impressão 3D, tira um print dessa imagem, foca nisso e vamos passar por ela passo a passo. Então, essa primeira linha aqui é para FDM, processo que a gente está falando, e a segunda para SLA. Então, vamos lá, paredes suportadas, né? Então, a gente tem essa parede aqui que está suportada por essa aqui atrás. Espessura mínima que eu posso ter é 0,8. Para paredes não suportadas também, né? Isso para FDM. Para SLA, suportada é 0,5, posso fazer mais fina, e as não suportadas tem que ser mais grossa, com 1 milímetro. Suporte no FDM, aquela regra dos 45 graus. Se for menor que 45 não precisa, se for maior, precisa. Na SLA, sempre tem que ter. Embossed and engraved details, né? Então aqui os ressaltos e rebaixos. Então, FDM, 0,6 de largura e 2 milímetros de altura, profundidade no caso, né? E aqui na SLA, 0,4 de largura e profundidade. Bridging é aquilo que a gente falou. No SLA você não tem, no FDM ele fala de 10 milímetros. Como a gente deixou, vamos ser mais conservador nesse ponto, vamos dar 5. Furos. Mínimo de furo que a gente precisa, 2 milímetros. Furos menores que 2 milímetros é um problema, ele não foi circular.
para SLA a gente consegue baixar para 0,5. Peças móveis e folgas, 0,5 de folga para os dois casos. Escape holds. Escape holds é um conceito que a gente não tem na FDM, a gente tem na SLA. A gente precisa deixar uns furos para não acumular líquido dentro da peça. Esse furo tem que ter 4 milímetros, no mínimo. Minimum features, né? O menor tamanho assim de pilares, coisas que eu preciso fazer. 2 milímetros, na SLA cai para 0,2. Diâmetro de pino, na FDM 3 milímetros, na SLA que é sempre mais precisa, né? Mais fino, 0,5. Tolerâncias, 0,5%, né, da grandeza em questão. Então, assim, o guia para projetar para impressão 3D, grosso modo, está explicitado nessa imagem. Se tiver mais questões, pode entrar em contato com a gente. Se tiver mais dúvidas, pode falar com a gente para trabalhar esses detalhes. Qual formato que eu vou trabalhar, né? Qual formato eu vou exportar? Então, eu modelei no SolidWorks e eu vou mandar para o meu Slicer. O STL é o formato padrão, né? O STL ele tem uma origem com a impressão 3D, porque o STL vem de stereolithography, né? Então, que é o processo de impressão 3D. Ele é mais difundido, né? A sua criação remete a esse processo e, diferente de outros arquivos, ele é um arquivo de malha. Então, quem fizer uma modelagem mais antiga já os arquivos de malha, né? O OBJ, né, que é o de Object, ele também é bastante utilizado. Ele armazena informações de aparência, então informações de multimaterial ele trabalha melhor. O 3MF está vindo com tudo aí, né? O 3D Manufacturing Format, que ele é desenvolvido pela Microsoft e, diferente da STL, ele foi desenvolvido junto com um bundle de empresas relacionadas à impressão 3D, CAD, Slicer, né? Então, ele apresenta uma qualidade maior, ele é um formato que armazena mais informações que o STL. Então, STL e o 3MF sempre são muito bons. No Cura, você também pode utilizar o plugin de integração com o SolidWorks, né? Você vai lá no Marketplace, você consegue abrir arquivos de SolidPark ou SolidAssemble diretamente diretamente no Cura. Isso poupa muito tempo, né? Vamos abrir o Cura aqui rapidinho. O Cura é esse nosso slicer, né? Essa nossa interface de conversação com a máquina. Deixa eu fechar meu SolidWorks. Tá um pouquinho, tá um pouco lento aqui. Mas a interface basicamente é essa, a gente tem uma área gráfica, né? A gente vai trabalhar com esses modelos. E aqui a gente tem os parâmetros que a gente pode trabalhar, né? A qualidade da nossa impressão, a casca, o enfio, as velocidades, as temperaturas, dentre outros parâmetros que a gente pode trabalhar. Um pouquinho, vamos torcer para ele não travar.
Então, pode parecer um pouco complicado aqui, mas eu estou numa versão expandida do Cura, tá? Você não precisa ter acesso a esses parâmetros todos, não. Ele tem uma versão com parâmetros mais simplificados que você pode ter acesso se você estiver começando. À medida que você vai avançando na impressão 3D, você vai tendo acesso a outros parâmetros mais avançados. Quase lá. Pronto, a gente tem nosso bench aqui. O bench é o barquinho, né? Os principais. Ou dizer que é uma das peças que foram mais utilizadas na impressão 3D, que é um teste para você avaliar a capacidade de impressão da sua máquina, né? Então, a interface do Cura é essa, gente. Eu vou interromper aqui, mas dá para a gente entender. E vamos falar sobre a CSWA Additive Manufacturing. A gente falou sobre ela em outubro, né? Mas ela é uma prova do SolidWorks para manufatura aditiva, então é uma prova totalmente teórica. Existe um treinamento para ela lá no My SolidWorks, né? Então você vai fazer um cursinho sobre FDM, sobre SLA, utilizando aqueles vídeos que a gente falou daquelas duas fabricantes, né? Da Ultimaker e da Formlabs. É uma prova de 1 hora, são 50 questões. É bom você explorar as funcionalidades do Print 3D que a gente trabalha hoje, e ela fala sobre o FDM e SLA, como a gente já disse. Gente, estamos chegando às 8 horas, né? A gente previu 2 horas da nossa apresentação, estamos chegando ao fim. Então, é nosso momento de perguntas e respostas. Fiquem à vontade para perguntar, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente apresentou, ou algo que vocês queiram apresentar, fiquem à vontade. Alguém tem alguma dúvida aí, alguma questão que acha interessante compartilhar ou algum ponto que ficou aberto? O Ricardo está com uma dúvida aqui de qualquer software com 3D com as extensões STL ou 3MF serve. Serve, ô Ricardo. Aliás, você pode utilizar ou outro software que também talvez não trabalhe com as extensões e converter. Não é recomendado, mas funciona. Mas se você trabalhar com outro software, desde um software equivalente ao SolidWorks como um Inventor, por exemplo, ou até um software mais básico, como um Tinkercad, um software em nuvem como um Onshape, um Fusion, que exportar em STL ou 3MF serve.
você consegue utilizar esses arquivos diretamente aí no Slicer. Você não precisa ser exclusivamente o SolidWorks. Obrigado, Ricardo. Então é isso, gente. Tem mais alguma dúvida, alguma questão? Ou a gente já pode seguir para o encerramento aqui? Até para dar horário de todo mundo, tá dando horário do pessoal jantar aí. Vamos dar um encaminhamento aqui. Complementando o que a gente fechou na apresentação de hoje, a gente preparou um conteúdo especial no nosso blog, né? Um blog que fica lá no nosso site do Swag Rio. Então a gente tem 5 sites legais para te obter modelos 3D, 3 canais no YouTube muito legais para você conseguir materiais de impressão 3D, né? De avaliações de impressoras, de materiais, recomendações. E é uma pergunta que todo mundo tem: qual impressora que eu compro, né? Qual impressora que a gente recomenda? Então, vocês podem utilizar esse QR Code aqui, que vocês vão cair direto lá no nosso blog para ter acesso a esses posts que a gente preparou, ok? Então, só recapitulando o que a gente aprendeu hoje, né? Então, a gente aprendeu que a impressão 3D é um processo de fabricação viável, a depender da aplicação. Existem vários métodos de impressão 3D, sendo o FDM e o SLA os mais acessíveis. A gente aprendeu o que a gente deve considerar na hora de comprar a primeira impressora, quais são as ferramentas que o SolidWorks tem na impressão 3D, e principalmente o foco, né, foi o que é o método FDM, o que é Slicer, o que é manufatura aditiva. E também no finalzinho a gente viu como se destacar no mercado através dessa certificação CSWA Additive Manufacturing. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, ressaltado aí na tela, ou pelo LinkedIn, que eu vou atender vocês, ou pelos canais de comunicação do Swag Rio, vocês podem acessar pelo QR Code, que está aí na tela também. Ok? O Swag Rio agradece a participação de todos vocês, foi um prazer estar com vocês aqui esse ano, e a gente se encontra em breve, né? A gente vai ter uma pequena pausa, a gente vai ter umas férias operacionais aí, e talvez lá para fevereiro, lá para março, a gente está voltando com muito conteúdo de qualidade para vocês. Mas vocês podem acompanhar tudo que a gente passou aí no nosso canal no YouTube, e a gente vai se falando mais para frente. Uma ótima noite e um excelente fim de ano para todos vocês. Muito obrigado.